Se o objetivo dos discípulos era inventar uma mentira, por que razão eles usariam o testemunho das mulheres, que naquela cultura não teria nenhum valor? A única explicação para isso é que eles realmente estavam falando a verdade sobre o que de fato aconteceu. As mulheres foram corajosas e foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio. Ainda que eles sentissem vergonha de dizer uma coisa dessa, eles estavam narrando o que verdadeiramente aconteceu. Eles não roubaram o corpo, nem inventaram uma mentira, porque se fosse uma mentira, ela não seria contada dessa forma. Eles não fariam isso. Somente a ressurreição de Jesus explica o fato desses homens que anteriormente eram covardes, agora pregarem publicamente, sem temerem a ameaça das autoridades. Eu mandei já você parar de pregar que Jesus ressuscitou. Aí eles diziam: mais importa obedecer a Deus do que a homens, porque nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo, ele o quê? Morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira coisa que Paulo recebeu é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Próximo versículo: e que foi sepultado, e que segundo as Escrituras. Três coisas aqui, três verdades pregadas pelos primeiros cristãos. Aqui Cristo morreu pelos nossos pecados. Aqui Jesus foi sepultado. Ele foi sepultado. E a terceira verdade é que ele ressuscitou dos mortos. Meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo Jesus é essencial para o cristianismo. Dedique total atenção neste momento. Porque a ressurreição é essencial para o cristianismo? Porque ela é a prova de que a pena paga por Jesus Cristo, isto é, a sua crucificação, satisfez a justiça de Deus. A ressurreição de Cristo é a prova de que realmente nossos pecados foram pagos. Em Romanos, no capítulo 6 e o versículo 23, está escrito que o salário do pecado é o quê? A morte. Ou seja, as consequências para o pecado é a morte. E em Romanos, no capítulo 3 e o versículo 23, diz que todos pecaram. Então, se o salário do pecado, as consequências para o pecado é a morte, e todos pecaram, então a morte se tornou uma realidade para todas as pessoas. Quando eu falo da morte, meus irmãos, eu estou me referindo a ela em todos os seus aspectos, seja ela espiritual, a separação do homem no presente de Deus. O homem está morto para Deus, ele não se comunica com Deus, ele odeia Deus, ele rejeita Deus no seu pecado. O homem está morto para Deus, essa é a morte espiritual. Existe também o aspecto físico, que é quando a vida ela deixa esse nosso corpo material, esse corpo físico, e a morte eterna, que é a separação eterna de Deus na condenação do inferno. Então, quando eu estou falando de morte, estou falando desses três tipos. O nosso Senhor Jesus, para nos livrar da condenação da morte, ele assumiu o nosso lugar, pagou a nossa pena, e ao terceiro dia ele ressuscitou, nos dando a garantia de que a morte não tem mais domínio sobre nós, porque ele pagou a nossa pena. A ressurreição de Jesus é, portanto, a prova de que o
vida, ela será desfeita. Aí você pergunta, mas como a ressurreição é uma prova de que os nossos pecados foram perdoados e de que a morte será desfeita? Pense comigo, quem é que pode voltar à vida depois da morte? Quem pode voltar à vida? Ninguém. Somente Deus tem o poder de restituir a vida a quem morreu. Só Deus tem esse poder. Portanto, se uma pessoa diz que vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia, somente se Deus estiver com essa pessoa para que isso aconteça. Porque ninguém tem o poder de voltar à vida. Se Deus não estivesse com Jesus, as suas palavras, as palavras de Jesus, seriam apenas palavras vazias. E depois que ele morresse, nada mais aconteceria. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Mas se Deus não estivesse com ele, ele morreria e não voltaria à vida, e nada do que ele falou aconteceria. Mas se Jesus realmente ressuscitou ao terceiro dia, então temos prova suficiente de que Deus realmente estava com ele, e portanto podemos acreditar que as demais coisas que Jesus falou são verdadeiras. Ele realmente pagou pelos nossos pecados e nós também ressuscitaremos. O Deus que ressuscitou Jesus, ele também tem o poder de nos trazer de volta à vida, como Jesus prometeu. É por isso que a ressurreição de Cristo é caríssima. Ela é caríssima, essencial ao cristianismo. E isso não se limita a uma questão de fé. Eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. É muito mais do que isso. Tem que ser verdade. Viu? É muito mais do que isso. A crença, a ressurreição não se limita à fé, à questão de fé. A ressurreição de Jesus tem de ser necessariamente um fato real, senão o cristianismo é inútil, não serve para nada, é uma farsa. O apóstolo Paulo, ele confirma isso em 1 Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 14. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Olha só, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, pregar sobre ele, sobre Jesus Cristo, é inútil. Pois nós pregamos que Jesus ressuscitou, quando na verdade ele está morto e o seu cadáver ainda está em uma tumba. Imagine os apóstolos pregando: Jesus ressuscitou, e o corpo de Jesus lá numa tumba, os restos mortais de Jesus. Então, se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Na parte B ele diz: e também é vã a vossa fé. A fé em Cristo também não tem valor algum se ele não ressuscitou. Se Jesus disse que ressuscitaria ao terceiro dia, mas ele não ressuscitou, então ele mentiu. E as demais promessas que ele fez não são dignas de créditos, pois mortos não cumprem promessas e nem pagam contas. Você já viu um morto pagar dívida? Se a pessoa morreu, a dívida já é cancelada, porque morto não paga dívida e nem cumpre promessas. Se Jesus ainda está no túmulo, se Jesus ainda está morto, a fé que nós temos é vã, não serve para nada, é uma inverdade. Não tem motivos para você crer em nada do que Jesus falou, porque se ele disse: eu vou morrer e ressuscitar, e ele morreu, mas não ressuscitou, então não tenho motivos para acreditar que ele pagaria meu pecado, que ele me ressuscitará dos mortos. Não tenho motivo para acreditar em nada disso. Então a ressurreição de Jesus tem que ser um fato real. Versículo 15, olha o que Paulo vai dizer: e assim, se Cristo não ressuscitou, nós somos considerados como falsas
ele não voltou à vida, como ele disse que voltaria, porque aqui eu vou crer que Jesus pagou pelo meu pecado. Que razão eu teria para acreditar nisso? Então, nós ainda permanecemos nos pecados se Jesus não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não há nenhuma comprovação de que os nossos pecados foram pagos por Ele, e nós ainda estamos debaixo de condenação. No versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e também, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, aqueles que morreram crendo em Jesus Cristo, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Ou seja, para os cristãos, a prova da ressurreição dos cristãos está baseada na ressurreição de Cristo. Mas se Cristo não ressuscitou, então não existe comprovação alguma e nem esperança de ressurreição. Não há prova de que eu ressuscitarei como Cristo ressuscitou, porque Ele não ressuscitou. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não tem medo. Ele não tem medo de desafiar o cristianismo. Ele diz: o cristianismo tem que ser verdadeiro com relação à ressurreição de Cristo, porque senão ele não serve de nada. Paulo está dizendo isso. Meus irmãos, com relação aos ensinos das Escrituras, as três coisas que Paulo falou: Cristo morreu pelos nossos pecados. A primeira coisa que ele falou foi essa: que Jesus morreu. É confirmado tanto por historiadores não cristãos quanto pela ciência moderna. Não existe dúvidas de que Jesus realmente existiu. Esse personagem histórico chamado Jesus existiu. E que ele morreu crucificado também é comprovado historicamente. Existem muitas fontes antigas de historiadores falando desse personagem que foi crucificado. A Bíblia descreve no Evangelho de João, o capítulo 19, o versículo 33 e 34. Vejamos o que está escrito. A Bíblia diz que o soldado romano, mesmo sabendo que Jesus estava morto, ele resolveu perfurá-lo com uma lança para extinguir a menor dúvida de que Jesus estivesse vivo. Vamos lá? Mas vindo a Jesus, João 19, 33. Mas vindo a Jesus, está falando do soldado, e vendo-o já morto, o soldado viu que Jesus realmente estava morto, mas ele disse, para não deixar dúvidas, ter certeza de que ele está morto mesmo, o que foi que fez? Não lhe quebraram as pernas. Próximo versículo. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança. O soldado perfurou Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Preste atenção nessa parte final aí. Sangue e água. João aqui, irmãos, está expondo um detalhe interessante que despertou o interesse dos cientistas modernos. Qual é? É que aqui no versículo 34, ele diz que saiu sangue e água de Jesus. Sangue e água. Os cientistas modernos, então, concluíram que quando o soldado perfurou, traspassou Jesus com uma lança, o coração de Jesus foi perfurado. Quando traspassou Cristo, entrou e perfurou o seu coração. A membrana que protege o coração é chamada de pericárdio. Ela rompeu, ela foi cortada pela lança, perfurada, liberando esse líquido aquoso, mencionado aqui por João, de água. Ele viu que quando Jesus foi perfurado, que a lança penetrou no seu coração, o pericárdio foi rompido e liberou esse líquido aquoso. E João disse, eu vi, saiu dele sangue e água. E os cientistas dizem, realmente ele morreu. O coração de Jesus
ele não sobreviveu à morte. Glória a Deus. Isso elimina todas as possibilidades de Jesus ter sobrevivido. A segunda coisa que Paulo ensinou foi o quê? Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele foi sepultado. Em Mateus, o capítulo 27, os versículos 57 a 60, olha o que está escrito. Mateus, capítulo 27, os versículos 57 a 60. E vindo já à tarde, chegou um homem rico. O nome dele era o quê? De Arimateia, por nome José, que também era um discípulo de Jesus. Ele era rico, José de Arimateia. Próximo versículo. Este foi ter com Pilatos, o que mandou que Jesus fosse crucificado, e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia. Próximo versículo. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, embrulhou o corpo de Jesus, enfaixou o corpo de Jesus no lençol. Próximo versículo. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e rolando uma grande pedra. Era uma pedra enorme, irmãos. Tinha de 1.500 quilos a 2.000 quilos, tá? 1,5 a 2 toneladas era o peso dessa pedra. Era fácil rolar ela para ela fechar a porta do sepulcro, porque ela ficava assim, ó. Então a pedra descia e tampava o sepulcro. Mas para tirar a pedra de volta era necessário vários homens para empurrar, porque ela era subindo. Tinha que empurrar essa porta, essa tampa subindo. Então ele colocou uma grande pedra na porta do sepulcro e foi embora. Jesus foi sepultado, tá? Sepultado. Meus irmãos, nos versículos 62 e 62 a 66 diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação dos judeus, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus na casa de Pilatos. Primeiro, Pilatos mandou crucificar. Depois, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus para sepultar. E terceiro, os principais, os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus foram agora na casa de Pilatos. Foi o que eles fizeram. Próximo versículo. Eles disseram: Senhor Pilatos, nós nos lembramos, veio agora a nossa memória, de que aquele enganador, que enganador? Jesus. Aquele enganador, quando ele estava vivo, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Próximo versículo. Ele diz: manda, pois, Pilatos, mande que o sepulcro, aquele sepulcro onde Jesus está, seja guardado com segurança. Mande soldados guardar o lugar com segurança até o 3º dia, porque foi o dia que ele disse que ia ressuscitar. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e roubem o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E assim o último erro vai ser pior do que o primeiro. Olha aí, Pilatos, para os discípulos não roubar o corpo e dizer: o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou, manda os guardas irem lá guardar o lugar com segurança, para que isso não aconteça. Próximo versículo. E disse-lhe Pilatos: vocês têm a guarda, vão, guardai-o como entenderdes. Vão, vocês têm, eu dou os soldados para proteger lá o lugar. Façam do jeito que vocês entenderem melhor. Próximo versículo. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda. Colocaram a guarda lá protegendo o sepulcro. E o que mais fizeram? Selaram a pedra. Aquela pedrazinha que foi rolada, não tem? Para não ter nenhuma
barro. Se alguém movesse a pedra, o selo rompia e era prova de que o túmulo foi adulterado e que alguém entrou lá dentro. Façam isso. E eles foram, selaram a pedra e guardaram o sepulcro com segurança, para que os discípulos não fossem lá roubar. Agora uma coisa interessante acontece. No Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 1 a 8. João 20, do 1 a 8, diz: e no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. O sepulcro foi guardado para que ninguém abrisse a tampa, a pedra. Mas quando Maria Madalena foi lá, a pedra estava removida do sepulcro. Próximo versículo. Correu, pois, Maria e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que é João. Maria foi até Pedro e até João e disse-lhe: Pedro, João, levaram o Senhor do sepulcro e nós não sabemos onde colocaram ele. Levaram o corpo de Jesus. Não sei onde levaram, não sei para onde colocaram. Aonde colocaram o corpo de Jesus? Próximo versículo. Então Pedro saiu com outro discípulo e correram até o sepulcro. Eles foram ver com os próprios olhos o que tinha acontecido. Próximo versículo. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente. João correu mais rápido do que Pedro, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Próximo versículo. E abaixando-se, viu no chão o quê? Os lençóis. Todavia João não entrou. Chegou na tampa do sepulcro e disse, viu os lençóis e disse: se tiver um morto aí, se tiver alguma coisa aí, eu não posso entrar porque eu vou me contaminar, eu sou judeu, não posso tocar em defunto. E João ficou pensando. Pedro já era mais afoito. Próximo versículo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. Já foi buracando lá dentro. E viu no chão os lençóis. Pedro olhou e viu os lençóis. Pedro entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Próximo versículo. E viu que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quando João entrou, ele viu que os lençóis que tinham sido enrolados em Jesus, que José de Arimateia fez com que fosse enrolado nele, eles estavam do mesmo jeitinho. Ele entrou, viu os lençóis ali do mesmo jeitinho, preservando as silhuetas, isto é, a forma do corpo de Jesus, como se fosse um casulo. Você já viu um casulozinho? Fica aquela formazinha. Do mesmo jeito que Jesus tinha sido enrolado, ele viu que o lençol estava lá no chão, do mesmo jeitinho, com a forma do corpo de Jesus. João olhava e pensava: não é possível que alguém tenha desenrolado os lençóis do corpo de Jesus e organizado tudo de novo para preservar a forma como seu corpo estava. Parece que Jesus simplesmente evaporou e ultrapassou o lençol, deixando a forma como estava intacta. No versículo 7, aí, diz que João viu também que o lenço que estava sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugarzinho à parte. João então pensou: peraí, ladrões de túmulos não se dariam ao trabalho de ir na pressa para roubar um corpo, parar para dobrar um lençol sujo, um lenço sujo, e guardá-lo em um cantinho reservado. Quem é que vai roubar um corpo, entrar dentro de um túmulo e vai lá, tira o corpo de dentro das faixas, deixa as faixas do mesmo jeitinho, com as mesmas características de enrolado no corpo, como se a pessoa tivesse ultrapassado o corpo, e na pressa ainda pegar um lençol sujo que
estava na cabeça de Jesus dobrar e botar num cantinho. Quando a pessoa está com pressa, leva com lençol, leva com tudo, não é? João, o texto bíblico diz, versículo 8: então entrou também o outro discípulo, que é João, que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele apenas viu e creu, enquanto Pedro procurava entender como é que isso aconteceu, por que está assim, e esse lencinho aqui, por que está dobrado, por que houve aqui? João viu e creu. Para João só existia uma explicação: ele ressuscitou, ele está vivo, ele está vivo, ele voltou dos mortos. Isso responde uma pergunta para a gente sobre a ressurreição, por ocasião do arrebatamento. Espera aí, se os cristãos que morreram estiverem dentro dos túmulos, das catatumbas feitas de cimento, de pedra, como é que eles vão sair do túmulo se o espírito deles vai voltar para o corpo? Eles vão bater, vão empurrar, bater com o pé? Não! Da mesma forma que Jesus ultrapassou aquele lençol que ele estava enrolado, deixando tudo do mesmo jeitinho, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão e vão ultrapassar a parede de concreto e subirão ao encontro de Cristo nos ares. Glória a Deus. Mas o que foi de fato que aconteceu? O que aconteceu ali? Mateus capítulo 28 e o versículo 1 a 4. Olha o que aconteceu. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia, que é domingo da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Próximo versículo: e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou e removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Versículo 3: e o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste era branca como a neve, e os guardas não estavam lá protegendo, estava. Próximo versículo: e os guardas, com medo desse anjo, ficaram muito assombrados e caíram como mortos. Glória a Deus, aleluia. Caíram como mortos. Tu és fiel, Jesus, e Coloque agora o versículo 11, irmão Cícero. aleluia. E quando iam os soldados, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, os soldados que fugiram de lá, que estavam protegendo o túmulo, fugiram de lá, chegaram à cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes, que foram os que mandaram guardar o lugar. Pediram para Pilatos, e esses soldados foram até eles. E o que foi que eles fizeram? Anunciaram todas as coisas que haviam acontecido. Olha, foi um anjo, desceu, removeu a pedra, nós caímos como morto, e agora que a gente voltou ao normal, fugimos e viemos aqui contar a história. Próximo versículo: e congregados eles, estes homens, com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando para eles. Próximo versículo: diga, não diga isso aí, não diga a verdade não, não diga que o anjo desceu e removeu a pedra não, diga que vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, eles roubaram o corpo de Jesus. E o próximo versículo: e se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Próximo versículo: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje, até o dia que o escritor escreveu, que o quê? Os discípulos roubaram o corpo para anunciar que Jesus tinha ressuscitado. Perceba, volta no versículo anterior, mais um. Perceba, irmãos, que os judeus nunca negaram o fato de que o corpo de Jesus realmente havia desaparecido do sepulcro.
Eles nunca negaram esse fato. Quando os discípulos saíram pregando a ressurreição de Jesus, eles não foram pregar do outro lado do mundo, onde ninguém poderia verificar os fatos. Não é fácil você sair daqui, de onde você inventou uma mentira, e pregar lá do outro lado, dizendo que Jesus ressuscitou. Ninguém vai lá para ver o túmulo, para ver se Jesus está morto, pesquisar. Não! Sabe onde foi que os discípulos foram pregar? Eles pregaram na própria cidade em que Cristo foi crucificado e sepultado. Eles estavam lá dizendo: Jesus ressuscitou, pode ir lá que o túmulo está vazio, pode ir lá e verificar. Se Jesus ainda estivesse no túmulo, os discípulos teriam sido desmascarados pelas autoridades. O que eles fariam? Pegariam o cadáver de Jesus e mostrariam para todos: aqui ó, Jesus ainda está morto, eles estão mentindo. Mas em vez desses homens fazer isso e expor o cadáver de Jesus, não tinha cadáver, desapareceu o corpo de Jesus de verdade. O que era que eles diziam? Vocês roubaram o corpo, porque era um fato que Jesus não estava mais na tumba. Jesus não estava mais lá. Então qual era a desculpa que eles tinham? Vocês roubaram o corpo, por isso que não está lá, desapareceu. O relato dos guardas do túmulo sobre os apóstolos terem roubado o corpo de Jesus, irmãos, esse relato que os guardas disseram, os discípulos foram lá quando a gente estava dormindo e roubaram o corpo, é falso. A versão contada por eles, irmãos, é muito mal explicada. Observe, aqui no versículo 13, vejam o que eles disseram, ó. Vieram de noite os seus discípulos, e quando a gente estava dormindo, eles roubaram o corpo de Jesus. Olha que história mal contada. Segundo as leis daquela época, era proibido um soldado dormir em serviço. Viu? A sentença para um soldado romano que falhava em cumprir o seu dever era ser punido com a morte. Você lembra de você lembra do centurião? Você lembra do centurião? Aquele que quando as prisões tremeram, lembra? Abriu as portas da prisão, os presos saíram para fora, ele puxou a espada, porque ele sabia que ele ia pagar com a própria vida, e ele disse: eu não quero ficar nas mãos dos romanos e pagar por isso, por eu ter deixado os prisioneiros saírem das prisões. Ele puxou a espada e Paulo disse: não faça uma coisa dessa, estamos todo mundo aqui, está todo mundo aqui, ninguém vai sair da prisão, você não vai precisar enfrentar os romanos e pagar. Um romano sabia que a pena por não cumprir o seu dever era ser punido com a morte. Então não faz sentido acreditar que todos aqueles guardas em serviço, mesmo sob a ameaça de morte, eles cairiam no sono e deixariam os discípulos roubar o corpo. Não faz o menor sentido. Um guarda inteligente não vai dormir no serviço, porque ele sabia a pena que eles iriam pagar. E a pergunta é: então por que eles se incriminaram? Por quê? Porque no versículo 14 está escrito: se isso chegar a ser ouvido pelo governador, ele era quem ia julgar os soldados que disseram que estava dormindo, e eles disseram: se isso chegar ao ouvido do governador, nós vamos persuadir ele e nós vos poremos em segurança, não vamos deixar que vocês morram. Viu? Não vou deixar. Então invente essa mentira, então mintam. Está aí a resposta. E eles receberam grande quantia de dinheiro. E mais, outra pergunta: se os guardas estavam dormindo, como era que eles poderiam saber que foram os discípulos que roubaram o corpo? Você está dormindo? Como é que você sabe que roubaram o corpo? Foram os discípulos. Outra coisa: como é, irmãos, que os discípulos, o sono grande, não é? Parece que tomaram remédio. Como é que os discípulos conseguiram passar, irmãos, pelos guardas, movimentar uma pedra pesada de 2.000 quilos, conseguiram movimentar uma pedra sem fazer barulho, quebrar o selo que prendia a pedra, roubar o corpo de Jesus e não acordar nenhum guarda sequer? E ainda mais, né? Dá tempo ainda de dobrar um lencinho, né?
inventada. Se os discípulos fugiram, irmãos, e abandonaram Cristo quando Ele estava vivo, se eles não tiveram coragem de defender Jesus quando Ele estava vivo, muito menos coragem eles teriam de roubar o seu corpo morto enquanto guardas armados estavam vigiando o sepulcro. Eles fugiram, não protegeram Jesus nem quando Ele estava vivo. Se os discípulos realmente tivessem roubado o corpo de Jesus, inventado uma história mentirosa de que Ele ressuscitou dos mortos, a mentira dos discípulos, se eles tivessem inventado uma história mentirosa, a mentira dos discípulos não seria contada da forma que está na Bíblia. Não seria, eles não contariam a história desse jeito. Por quê? Eles não manchariam. Quando uma pessoa vai inventar uma mentira, geralmente é uma mentira para lhe defender. Geralmente é para se defender. Eles não manchariam a sua própria reputação, apresentando-se como homens covardes, que negaram o seu mestre e fugiram sem acreditar nele. Eles não teriam exaltado as mulheres como sendo corajosas, que permaneceram ao pé da cruz e foram para o túmulo visitar o seu mestre, enquanto os discípulos estavam escondidos com medo. Isso era vergonhoso para eles, irmãos. Se eles fossem inventar uma história, a história que eles inventariam é isso. E no terceiro dia os discípulos foram corajosamente para o sepulcro, aguardar o seu mestre sair da tumba. Era isso. Mas não, eles contam a história. Eu neguei Jesus, o outro traiu, o outro fugiu, se escondeu. E quem foram os corajosos? As mulheres ficaram com Jesus até o pé da cruz. Isso era vergonhoso para eles. Eles também, irmãos, não teriam inventado, se eles estivessem criando uma mentira, eles não teriam inventado que as mulheres seriam as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo. Aqueles homens, eles conheciam a cultura que eles viviam. Eles sabiam, irmão, que o testemunho de uma mulher naquela época não era um aceito e nem era digno de crédito. Naquele tempo, foi o cristianismo quem trouxe a dignidade para a mulher. Naquele tempo, o testemunho de uma mulher não era aceita, ninguém acreditava. Usar mulheres como testemunhas apenas fazia os ouvintes não acreditar mais ainda na história que ele estava contando. Naquela época, irmãos, o testemunho de uma mulher não era válido nem em um tribunal de justiça. O doutor Craig, que ele estuda sobre isso, pesquisa sobre isso, ele diz o seguinte: olha, ele diz, se um homem cometesse um crime e fosse observado no próprio ato, praticando o crime por algumas mulheres, ele não seria condenado com base no testemunho delas, visto que o testemunho delas era considerado tão destituído de valor que nem mesmo era admitido em tribunal. Ele continua mostrando alguns textos judaicos daquela época, para a gente terminar, sobre as mulheres. Vejam o que os textos judaicos diziam, textos daquela época. Olha só o que os judeus escreviam: é melhor que as palavras da lei sejam queimadas do que serem entregues a mulheres. Olha o testemunho das mulheres como era, não tinha valor naquela época. Os homens diziam, é melhor que a Bíblia seja queimada do que ficar na mão de mulheres, porque não é confiável, capaz delas adulterar todo o texto. Era assim. Então os discípulos diziam, foram as mulheres que viram. Não teria nenhum crédito, não haveria nenhuma aceitação. Outro texto dizia o seguinte: felizes os que têm filhos, mas infelizes os que têm filhas. Também havia uma oração judaica. Os judeus oravam dizendo assim: eu te agradeço, ó Deus, porque não sou mulher. Para você ver quanto a mulher não tinha valor para essas pessoas, quanto o testemunho delas não tinha nenhum valor. Foi o cristianismo quem dignificou o valor da mulher. Glória a Deus. Se o objetivo dos discípulos, pense bem, se o objetivo dos discípulos era inventar uma mentira, por que razão eles usariam o testemunho das mulheres, que naquela cultura não teria nenhum valor? A única explicação para isso é que eles realmente estavam falando a verdade sobre o que de fato
aconteceu. As mulheres foram corajosas e foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio. Ainda que eles sentissem vergonha de dizer uma coisa dessa, eles estavam narrando o que verdadeiramente aconteceu. Eles não roubaram o corpo, nem inventaram uma mentira, porque se fosse uma mentira, ela não seria contada dessa forma. Eles não fariam isso. Somente a ressurreição de Jesus explica o fato desses homens que anteriormente eram covardes, agora pregarem publicamente, sem temerem a ameaça das autoridades. Eu mandei já você parar de pregar que Jesus ressuscitou. Aí eles diziam: mais importa obedecer a Deus do que a homens, porque nós não podemos deixar de falar o que nós vimos e ouvimos. Ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria nenhuma razão ou vantagem para os discípulos abandonarem as suas vidas, sofrerem, serem perseguidos, serem presos, serem torturados e mortos por algo que eles sabiam ser uma mentira. Ninguém morre por algo que eles sabem que é mentira. Você já viu aqueles homens bomba destruindo a sua própria vida, entrando nos lugares e se auto-explodindo? Você viu aqueles aviões que bateram, chocaram nas torres gêmeas? Aqueles homens criam uma mentira, mas eles acreditavam que aquilo era verdade. Eles realmente acreditavam que era verdade. Era mentira, mas eles tinham certeza que era verdade. Mas os discípulos aqui, se eles fossem os próprios que criaram a história, que inventaram a mentira, eles não tinham coragem de morrer. Eles não tinham coragem de morrer. Pessoas podem morrer pelo que acreditam, mas ninguém quer morrer pelo que não acredita. O que os apóstolos ganharam com isso? Surra. Não é como esses camaradas aí que estão enricando na TV,